ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos, mais uma vez com o nosso programa Espírito em Foco. E mesmo abaixo, né, dessa chuvarada toda, meu querido amigo Elísio navega, ele conseguiu chegar de Araruama aqui no nosso estúdio hoje. Foi uma luta, viu? Que a chuva não deu trégua, realmente não deu trégua. Então até que nós estamos, nosso estúdio hoje aqui está um pouco diferente aqui, porque onde estão todos os, né, os quadros, as mesas, as cadeiras, estão no quarto do fundo e não tem como pegar, porque a chuva não deixou pegar. Porque se molhar, né, estraga todo o nosso cenário. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, e conseguimos começar o programa no horário certo. E agradecer meu amigo Elísio, né, por ter conseguido chegar aqui, ter vindo. Saiu bastante cedo, né, de Araruama, 3 horas da tarde, mas está aqui já a poste para trabalhar, né? E o tema que ele trouxe hoje aqui para a gente é muito importante para que a gente parar e pensar, porque é nossos pensamentos de cada dia, suas implicações na visão espírita. Vamos entender aqui o que é o nosso pensamento. Será que o nosso pensamento ele influencia? O que acontece quando a gente pensa mal, quando a gente pensa bem, né? Vamos entender, vamos aprender um pouquinho mais aqui sobre nossos pensamentos. Caso você queira fazer uma pergunta, nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Você pode mandar uma pergunta aqui, quem está assistindo a gente pelo Facebook, ou pelo nosso WhatsApp, DDD 22 999 69 16 32. Você pode mandar que o Elísio vai responder para você com todo carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, e nós vamos já terminando já a série, né, de livros de André Luiz. Vai ser o livro Sexo e Destino.
Vamos falar sobre esse livro, né? Estamos falando sobre todos, e agora é o Sexo e Destino, tá? Faltando poucos livros para terminar esta série André Luiz. Então vamos falar das palestras que vão ocorrer esta semana aqui nas Casas Espíritas de Cabo Frio. No Ceareiros, quinta-feira agora, às 20 horas, vai ser a minha querida Mabel Siqueira, lá da casa. O tema dela vai ser um tema livre. Na Casa René Peça, daqui a pouco, vai ser meu querido amigo Gelson Rodrigues, que é lá da Casa René Peça, e vai falar sobre Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos. Então, daqui a pouco, na Casa René Peça, hein? No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 20 horas, vai ser minha querida amiga Olívia Sá, que é lá do Trabalhador de Jesus, e vai falar sobre os trabalhadores da última hora. E domingo que vem, dia 25, Eduardo Guimarães, que é do Centro Espírita Casa Caridade Aureliano, lá de Niterói. E o tema dele é o tema livre. Então, Eduardo Guimarães, domingo que vem, lá no Centro Espírita Trabalhador de Jesus. No Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas, vai ser meu querido amigo Evaldo Bittencourt, lá do GEF, lá do Grupo Espírita Francisco, né, lá de São Pedro Aldeia. Educação dos Sentimentos. Dia 25, domingo, às 9 horas da manhã, a Casa Mental, a Mediunidade e a Tarefa Espírita. Vai ser com a Carmen Silveira. Vai ser um seminário, né? É de 9 às 13 horas. Carmen Silveira, então, a Casa Mental, a Mediunidade e a Tarefa Espírita. Também imperdível o seminário com a Carmen Silveira. Dia 26, que é segunda-feira que vem, às 17 horas, a Fé, com a Jussara Barestieri, lá do Amor e Caridade. Então, essas são as palestras desta semana aqui nas Casas de Cabo Frio. Nós vamos passar rapidinho um apoio cultural e já voltamos já para a gente começar a conversar com o Elísio sobre o tema de hoje. É rapidinho, tá, gente? Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor.
Então nós voltamos do nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo Elísio, vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que possamos juntos aqui nesse momento, junto com os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa, os mentores do nosso programa, possam nos ajudar, nos intuir, para que a gente possa fazer um programa que seja do agrado de todos, que possamos tirar o máximo de dúvidas. E caso você tenha dúvida, pode mandar um zap para a gente. Heitor, depois coloca o telefone aí na telinha, por favor. É 999-69-1632. É só mandar que a gente faz a pergunta aqui ao vivo. Então vamos juntos agora então fazer oração com Elísio. Amigo Jesus, em mais esta tarde e noite, Senhor, nós nos encontramos à sua disposição no intuito, Mestre, de sermos seus instrumentos nos momentos que aqui transcorrerão. Permite, Senhor, que os bondosos amigos espirituais nos envolvam a todos, nos inspirando, dilatando as nossas percepções, viabilizando assim uma psicosfera de paz, harmonia, de ideias concatenadas. Envolve também, Senhor, nós pedimos, todos aqueles que estão nos assistindo pelas diversas mídias disponíveis. Fica conosco, Senhor, uma vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos começar a trabalhar, né, meu querido amigo? Sim, vamos lá. Esse tema é muito importante e eu gostaria de saber, já que nós vamos falar de pensamento, Sim. eu gostaria que você dissesse para mim o que é o pensamento. Pensamento, Renato, ele foi muito bem definido por um cientista italiano chamado Ernesto Bolzano, no final, ou melhor, no início do século XX, como sendo, né, a força criadora e a força organizadora do universo. Então nós, a todo instante, estamos participando dessa criação e dessa organização do universo. Então, o Espiritismo nos ensina que nós somos co-criadores, juntamente com Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós somos co-criadores e, de fato, nessa perspectiva do pensamento, nós somos, sim, esses co-criadores, porque criamos as imagens, criamos condições fluídicas que fazem parte da natureza, organizando-a de alguma forma, influenciando-a, às vezes direta ou indiretamente. Então, o pensamento, de forma assim resumida, é uma força criadora, né, de muita potência, muito potencializada por nós mesmos, pela nossa vontade. Então, não há que se falar em pensamento sem se falar em vontade. Então, quer dizer, então você está dizendo para a gente então, que o pensamento ele é uma força que tem muita força e influencia bastante. Sim, muito. Nós estamos, né, 24 horas por 7 dias da semana influenciando e sendo influenciados. Tá. Então o pensamento, ou seja, a gente está pensando o tempo todo, a gente não para nunca de pensar, né? Direto, o pensamento é uma coisa contínua. Você trouxe uma questão muito interessante, né, que o pensamento, por vezes, a gente quer, né, afastá-lo de nós, né? E a gente diz, em até alguns momentos, quando nos perguntam, você está pensando em quê? Muito comum perguntarmos isso, né, ou sermos perguntados. Não estou pensando em nada. E quando nós verificamos que nada é esse, sempre há algo ali na nossa casa mental que estamos pensando. É verdade. Então, um registro pensar em nada
propriamente não é possível, porque nesse significado, o nada ele não existe. Nós sempre temos algo ocupando ali a nossa casa mental, seja bom ou algo assim não tão bom. Então, quando se fala em concentração, ou as pessoas falam, tem que fazer uma concentração, tem que fazer ficar com o pensamento. Isso não é deixar de pensar. Não, de forma nenhuma, né? E, aliás, é muito importante a gente lembrar essa parte da concentração, que é um primeiro movimento da chamada meditação. Isso. Né? Essa palavra que me falhou. Meditação. Perfeito, mas estão assim, intimamente ligadas, né? Você fala assim, não pense em nada. Eu escuto a gente falar assim, vamos lá, vamos concentrar, não pensem em nada. Isso é possível? Não, porque até quando a gente faz treinamentos para concentração, que na verdade só medita quem consegue se concentrar. Isso. Uma coisa leva a outra. É verdade. Quem não consegue se concentrar não consegue meditar. Então, podemos dizer assim que o primeiro degrau para chegarmos a meditar é sabermos nos concentrar. E aí é comum nas técnicas o orientador nos dizer, concentre-se num ponto, né, um ponto da cor X, Y, Z, né? Sim. E procure se concentrar nesse ponto, abstenha-se dos pensamentos em torno. Mas na verdade não está pensando, ele está pensando no ponto ali. Porque por mais que nós queiramos assim afastar os pensamentos, nós não conseguimos de imediato, isso é um treinamento. E aí a concentração é o primeiro passo, porque a meditação, que já é uma capacidade um pouco mais desenvolvida dessa concentração, ela é fruto de muito exercício. Nós temos que exercitar bastante. As nações, né, os povos milenares, têm essa capacidade, porque como são povos, porque de fato eles conseguem, né, isolar os pensamentos e se concentrar num ponto, numa imagem, numa cena da natureza muito, muito bonita, muito positiva. E então, né, aquilo, com o passar do tempo, vai dilatando neles ainda mais essa capacidade, dilatando em nós. Porque a meditação é treinamento. Ela é um treinamento, e ela é um remédio para a nossa saúde física, né, espiritual, psicológica, porque nos faz, né, senhores dos nossos pensamentos, afastando então aqueles que não são bons. Isso já viabiliza uma saúde mental melhor, uma saúde, né, psicológica melhor, quando a gente tem essa capacidade de separar as coisas. Certo. Então, quer dizer, chegando na conclusão que não é possível não pensar em nada. Não, porque o nada não existe. Né? O que é o nada? Não existe o nada, né? Quando a gente fala no nível do pensamento. A gente está sempre pensando em alguma coisa. Quando alguém tenta se livrar de um pensamento, vai verificar que algo ele colocou no lugar. Ah, sim. Então não tem como fugir disso, né? Não tem. Então não adianta, viu? Porque isso é um conceito que muitas pessoas têm, né? Sim, sim. Que eu também tinha, de achar que quando fala que não pensar em nada, a gente ia conseguir realmente não pensar em nada. É difícil, né? Realmente. Não pensar em nada não tem como. Você pode se concentrar numa coisa para evitar outros tipos de pensamentos, para não te desvirtuar, não te distrair, né? Perfeito. O espírito está sempre pensando, o espírito, né? Ele pensa continuamente. Então, não pensar seria como se nós desligássemos uma chavinha, né? Desligar uma chavinha, aí ele parou de pensar. Mas isso, nós não temos esse poder, não temos essa capacidade, né, de desligar essa chavinha. O máximo que a gente faz é substituir, mudar o curso do pensamento, como alguém muda o curso de um rio. Você não consegue conter o rio, mas pode mudar. O pensamento funciona, né, dessa forma. Um rio tem toda a sua força que a gente consegue mudar o curso dele. Mesmo quando tem uma barreira, né, ou uma barragem, a gente sabe os efeitos que tem. Sim, periodicamente nós temos que abri-la, ter um certo controle e tudo mais, né, porque ele tende, né, até a romper as barragens. Com certeza. Bom, então já chegamos à conclusão que nós nunca paramos de pensar. Agora, e essa qualidade, né, a gente tem um melhor pensamento. O que eu tenho que fazer para ter uma boa qualidade de pensamento?
Primeira coisa é nós procurarmos entender que o espírito, conforme nós dissemos, ele está sempre emitindo pensamentos. Isso. Então, é um emissor constante de ideias, de pensamentos que estão aí no nosso universo. Certo. Se nós imaginarmos aí, né, nós temos aí em torno aí de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, de encarnados, reencarnados. Segundo André Luiz, temos 2 a 3 vezes mais uma população de desencarnados. Verdade. Então nós estamos falando aí, né, um número assim muito, como é que eu vou dizer, né, muito aproximado, não tem assim precisão, mas em torno aí de 30 bilhões, né, de mentes que estão a todo instante emitindo pensamentos. Então, estamos em meio a uma psicosfera, é o nome assim apropriado quando a gente trata, né, do pensamento, em que nós somos aí nesse grande oceano emitindo um pensamento. Certo. E em contrapartida, também estamos recebendo tantos outros em nossa direção. Porque a gente, conforme a gente respira também o ar que está aí disperso, nós também captamos os pensamentos que estão aí dispersos. E aí, nesse momento, é uma luta muito grande nossa em saber lidar com isso. Como é que eu vou trabalhar nesses pensamentos que me chegam, que não são positivos? Primeiro é começar a trabalhar em mim. Certo. Eu só vou ter capacidade de repelir ou de afastar pensamentos que não são bons na medida em que eu os controlo em mim. Então daí, né, o exercício da concentração e depois um pouco de meditação. Quando a gente fala em meditação, é interessante a gente lembrar que há meditações de longos períodos, o que né, para espíritos já muito treinados, pessoas que treinaram muito e muito tempo. Mas há também as meditações de curtos períodos. Eu não consigo fazer meia hora de meditação, mas eu consigo fazer 3 minutos para começar. Daqui a um tempo passo para 5, 10, 15, e ainda que eu não consiga avançar para meia hora ou 1 hora, mas se conseguirmos, né, num período por dia, nessa faixa aí de tempo, ainda que um pouco mais curto, já é um exercício muito positivo, porque nós estamos ali assumindo o controle do nosso pensamento. Quando a gente assume o controle, a gente sabe o que está sendo emitido através de nós. Eu estou procurando, né, com dificuldade, mas emitir pensamentos bons, pensamentos positivos, pensamentos edificantes, pensamentos de amor, pensamentos de perdão. Certo. E se estou com isso na minha cabeça a todo instante, pensando dessa forma, não vai ser difícil identificar um pensamento diferente que não seja positivo, que seja negativo. E aí vou ver que tem ali, né, vamos dizer assim, nesse ninho do pensamento, tem uma ave diferente, né, uma ave que você vai detectar logo, né, que é uma ave que está fugindo ali aquela maioria dos pensamentos que ali predominam. Agora, se o contrário se dá, se a gente não tem a preocupação com isso, de não se controlar, né, de procurar assim emitir os pensamentos positivos apenas, a gente vai ficar confuso. Então não vai saber se aquilo é meu, se veio de fora, nem tampouco, muito menos ainda se veio do encarnado, se veio do desencarnado, aquele pensamento negativo, porque eu também penso assim. Eu também emito palavras desse nível de pensamento negativo. Então é uma verdadeira confusão que, aliás, ela é muito ruim, a gente fica cansado com isso, a pessoa diz, estou com estresse mental. Muitas vezes é por isso, não é nem pelo trabalho. Tem trabalhos, naturalmente, que são estressantes por natureza, não fisicamente, mas mentalmente. Mas não é só isso, existe uma carga também envolvida ali, uma carga espiritual, né? Essa carga de pensamentos que guardam uma energia que ela chega a ser deletéria em alguns momentos, né? Nos fazem mal. Mas é porque a gente está criando meios de atraí-las, né? Como se fosse uma esponja que a gente seca, que a gente coloca numa poça d'água. É muito fácil ela absorver logo aquela água. E todos nós, Allan Kardec nos ensina que todos nós somos médiuns em variados graus,
logo então nós entendemos, porque quando entramos em algum ambiente, às vezes até chegamos a passar mal. Tem gente que passa tão mal que às vezes tem que ser hospitalizado, um tratamento lá É verdade. emergencial, exatamente porque o pensamento lhe fez mal. Então é possível sim, na medida em que nós cultivemos isso. E aí a doutrina espírita, né, ela tem uma visão holística da saúde, mas também do ponto de vista da crença, ela também tem um entendimento global. Ora, pode não ser espírita como nós, mas eu medito, sim, perfeitamente possível, né? Ser espírita não me garante meditar bem ou mal, né? Porque isso aí Com é certeza. inerente à criatura. Então, se a pessoa, eu sou evangélico, eu sou crente, enfim, né? Qualquer religião que seja, também vai lhe fazer bem, porque os pensamentos, eles chegam a qualquer um, independente de religião, né? Não tem Com religião certeza, nenhuma. eu acho. Eles chegam do mesmo jeito. Então, para no dia a dia a gente lidar com isso, nós temos que nos esforçar e nos dedicar a isso, né? É um trabalho à parte, que vamos dizer assim, não é um gasto de tempo, mas é um investimento de tempo que a gente vai ter, porque só vai surtir um bom efeito. Nas horas que a gente for levado, por exemplo, a uma aprovação, você está ali envolvido em pensamentos positivos e a sua reação vai ser uma reação positiva, né? Que vai até surpreender aquele possível adversário que está ali chegando. Ou ainda, talvez você nem reaja, você deixa a coisa como está, o que num primeiro momento parece nos ser o ideal, né? Então a gente, em vez de reagir, a gente age. E aí se alguém nos atirar uma pedra, a gente não vai atirar pedra no outro, né? Por quê? Estamos aí com uma psicosfera que nos envolve positiva, né? Eu estou ali me concentrando, fazendo a minha prece diária, uma leitura de mensagem, e isso me faz bem. E Allan Kardec procurou abordar todas as questões pelas quais passamos nós, os humanos, né? E uma delas é a questão como então resolver essa questão do pensamento negativo. A única possibilidade que existe é inserindo um pensamento positivo. E eu vou afastando. Então, a cada vez que vem um pensamento negativo, eu coloco um positivo. E aí nós vamos conseguindo, né, então, ao longo de um tempo, já nem permitir que alguns pensamentos negativos sequer se aproximem. Hoje eles não se aproximam. Naturalmente vão chegar porque a gente está ali um pouco naquela sintonia. Mas quando a gente consegue já colocar uns pensamentos positivos, inserindo e substituindo, segundo nos diz o codificador, nós vamos lidar já com ele com maior capacidade, com maior, né, destreza, nem permitindo que ele se aproxime. Se aproximar, não vai ficar, é o que é importante. Se aproximou, mas não ficou, não encontrou guarida em nós. Então é isso que vai nos levar a ter uma qualidade de vida, né, melhor. Certeza. E nesses últimos meses aí, nós vimos muito isso aí, né? No dia a dia, aí, nas redes sociais, as pessoas realmente se deixando levar, né, por esses pensamentos e vendo pessoas que você, né, conhecidos, pessoas que você sempre viu, falando coisas, escrevendo coisas que você realmente você vê que a pessoa está envolvida realmente numa sintonia que vou contar, né? Foi muito complicado, né? Agora já a coisa está mais tranquila, mas foi muito complicado. E as pessoas se deixam levar mesmo, né, pelos pensamentos, vai se envolvendo nessa energia e depois começa a se sentir mal. Eu confesso que até isso me levou também, às vezes, a entrar nessa onda e eu me sentia mal. E eu, sabe, um esforço danado de luta contra isso, mudei a minha sintonia e consegui sair. Mas foi difícil, viu? Por quê? Porque o Espiritismo nos dá essa base, esse conhecimento de saber que, como o Kardec fala, né? Quando ele pergunta, né, se os Espíritos influenciam nas nossas vidas, né? Muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? E a gente sabe que está envolvido desse pensamento, nessa corrente aí de Facebook aí, e que a coisa estava muito pesada mesmo. Eu não sei se você sentiu isso. Sim, acho que foi generalizado. Foi muito pesada, a energia pesada, os pensamentos pesados. E
para sair dessa sintonia foi difícil, viu? É verdade. Muito complicado. Eu diria que ainda estamos saindo, né? Estamos Nós saindo, estamos já aí melhorou um pouco, É, mas ainda tem muitas pessoas ainda nessa sintonia, Sim. escrevendo coisas, falando coisas terríveis, sim, sim. compartilhando coisas terríveis É. que não, né, sem checar se é verdade, se não é, Verdade, se é falso, se não é. Mas muitas pessoas já conseguiram perceber isso, porque isso fez muito mal às pessoas. Muito mal. Essa energia muito ruim que nós ficamos envolvidos nesses últimos meses aí, até a eleição, foi complicado. Sim, com né? certeza. Agora me diz aqui uma coisa, Elísio. Qual, assim, você pode dizer para a gente assim, alguma referência evangélica, né, sobre o pensamento? Na Bíblia tem alguma coisa sobre isso? Tem sim, tem assim uma coisa bem específica, né? Quando Jesus faz alusão lá, né, a questão, né, de nós estarmos elegendo, né, para nós, no que diz respeito, né, a valores, né, alguns tesouros. Então, se eu depositar, né, toda a minha energia, a minha vontade, né, e achar que determinadas coisas, e aí eu já estou assim trabalhando no conteúdo, né, são meus tesouros de fato ali é um tesouro no sentido de coisa assim muito importante para mim, né? Não tenha dúvida que ali vai estar o meu coração. É ali que eu coloco meu coração, coloco o meu sentimento naquela coisa, se valorizo demais aquilo. Então nós vemos isso acontecendo muito no campo material, quando nós valorizamos, né, de forma assim exagerada, a questão dos bens materiais. Certo. Né? Então eu elejo aquilo ali como um verdadeiro tesouro. E é inevitável que o meu coração também esteja naquilo. É verdade. Então, o que eu tenho que mudar? O coração eu não posso mudar porque sou eu. Eu tenho que mudar a minha visão do que é importante, do que deve ser valorizado. Né? Então, essa referência evangélica, quando Jesus nos diz, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí quando nós pensamos, né, coração como uma questão do sentimento, como simbolicamente ele é representado, mas também podemos pensar, né, como sendo o nosso pensamento. Certo. Né? É um pensamento que nós temos no dia a dia, e aí verificamos que lá, né, quando a gente deposita muita confiança, muito valor em determinadas coisas, nosso pensamento vai naquela direção. Então, se vai naquela direção o pensamento, é porque a gente valoriza aquele tipo de coisa. Então, se essa coisa que a gente está dizendo que valoriza, né, e muitas vezes, né, supervaloriza, se for boa, ótimo. Né, nós vamos estar com o pensamento voltado ao bem. Mas se não for boa, vai ser complicado, né? Isso vai trazer para a gente com certeza. Prejuízos, né, que às vezes nós vamos ter que arcar, né? Não só numa encarnação, mas muitas reencarnações, dados os efeitos que isso pode trazer a nós. Então Jesus, né, dentro da possibilidade que a época lhe oferecia, a tecnologia permitia, pôde falar dessa forma, né? Então, onde tiver o seu tesouro, ou aquilo que você valoriza, também vai estar o seu pensamento. Então, se você valorizar as coisas negativas, aí vamos pensar, né? Se eu pensar, por exemplo, achar que a vingança é uma coisa importante, porque fui ferido na minha honra, por exemplo, e por isso devo me vingar, é certo que eu vou dedicar toda a minha carga mental, meu pensamento, naquele intuito de atingir aquele objetivo infeliz. Ora, eu não vou ficar bem de saúde física, muito menos mental, psicológica. E muito mal acompanhado. Muito mal acompanhado, exatamente, porque trata-se de um monoideísmo. Né? E nós sabemos que uma coisa que abre a porta para a obsessão é o monoideísmo. Com certeza. Quando aí nós, né, o codificador desdobra isso, o Chico Xavier também, né, para que nós tenhamos cuidado conosco mesmo. Quando a gente tiver com uma ideia fixa em alguma coisa, assim, que, sobretudo, né, nos temas, né, de não perdoar, da vingança, do ódio, da raiva, tem algo muito errado. Nós temos verdade. Né,
no despertar momentaneamente daquilo, se não conseguir procurar ajuda, inclusive, né? Envenena o corpo. Exatamente, porque a gente está sendo dominado, aquilo é um monoideísmo. Aí você colocou bem, né? Não estamos sozinhos nesse momento, porque estamos atraindo os desencarnados e até os encarnados Que pensam igual, que Com comungam certeza. daquele tipo de ideia. Eles vão se aproximar com Estão muita aí facilidade. botando lenha para você se vingar Exatamente, mesmo. porque está oferecendo esse material para eles, É né? verdade. Então, não há a menor chance de nós pensarmos, né, de relativizarmos, né, que existe uma vingancinha, que existe um ódiozinho. Não, tudo é ódio, tudo é vingança, tudo é negativo, tudo faz mal. Nós temos que abolir de vez aquilo ali. Mas também não podemos negar, que é importante, né, Renato, isso, né? Então, por exemplo, né, a alegria, ninguém quer negar que está alegre. Já a tristeza, nós temos alguns mecanismos para tentar negar. O medo também é outra coisa que tendemos a negar, né? E um dos principais, que talvez seja um dos mais maléficos, é a raiva. Né? Nós não podemos negar que a gente sente raiva. É claro que nós sentimos, né? A gente sente raiva, medo, alegria e tristeza. São quatro sentimentos, emoções que estão em nós, estão em todos nós, né? E o importante é como lidar com isso, né? Porque eu estar com um grau de raiva muito alto não é culpa de quem me gerou essa raiva, é culpa minha. Né? Estou dando valor demais àquela situação. O outro não é culpado, não. Ele foi um fato gerador ali, cuja valorização cabe a mim. Eu que estou ali dando valor demais, e aí verificar isso, porque tem pessoas que encaram as mesmas situações, os mesmos fatos, de forma totalmente diferente. É verdade. Inclusive se dizem alguns diálogos, né? Puxa, mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho, como se diz, uma frase muito comum, né? Eu não tenho um estômago para isso. Quer dizer o que com isso? Que ele já teria, né, tomado uma atitude talvez mais drástica, né? Ou até violenta sob algum ponto de vista, e o outro não, o outro suportou aquilo, mas é a capacidade, né? Aí a gente vai falar da questão daquela inteligência emocional, né? É verdade. Que Kardec, né, já havia falado nisso com outro nome, que é a maturidade espiritual, né? Então, é lógico que Daniel Goleman, né, que é o estudioso, pesquisador da inteligência emocional, quando nos trouxe isso, foi maravilhoso, né? Uma abertura científica fantástica, mas Kardec chamou isso de maturidade espiritual, né? É verdade. Lá desde o século XIX. Então, na verdade, é isso. Aquele tem mais maturidade espiritual do que o outro, para lidar com aquelas situações de tensão, situações emocionais difíceis. Ele, na verdade, não reage, ele age, né, evitando aquele conflito. Então, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: se a gente tem um pensamento ruim, nós temos as companhias espirituais e as consequências espirituais, que são sérias, e as consequências físicas, né? Porque quando você tem um acesso de raiva, você fica com uma taquicardia, você fica suando, você fica vermelho, você fica nervoso, e isso envenena o seu corpo. Com certeza. Então, quer dizer, as consequências espirituais e físicas são muito grandes. Muito. E só o único prejudicado é você. Porque aquela pessoa que supostamente te causou aquele momento, às vezes ela não está nem aí. Às vezes ela nem sabe que te causou isso. Sim. Às vezes foi até sem querer. Verdade, mas você tomou aquilo, uma coisa, e fica se remoendo, alimentando aquilo ali o tempo todo, sofrendo, envenenando seu corpo. Uma coisa, às vezes, que é tão simples de ser resolvida, é só conversar, né? Resolver o mal entendido, e as pessoas sofrem e se envenenam, né? Isso é um problema muito sério, cara. No campo da ofensa, né, o professor escritor Leandro Carnal trouxe uma reflexão muito interessante, quando ele falou assim: você que se permite ser ofendido. É verdade. A ofensa, ela só acontece se você quiser. Aí a gente refletiu, não, mas quando alguém me xinga, já me ofendeu, não ofendeu ainda não. Se você se identificar com aquela ofensa que está partindo, é uma coisa. Você deverá, inclusive, fazer uma reflexão para ver se realmente você é assim. Agora, se não se identifica, então você não tem por que se sentir ofendido. Você vai ignorar aquela situação ali, né? Porque é uma forma da gente, né, não negar, mas da gente se proteger dessas investidas negativas que nos chegam. É verdade. Então, xingou-nos de alguma coisa, né? E a gente vai dizer, mas eu não sou isso.
tranquilo, a minha Então, vai- consciência para comigo mesmo, estou bem. Você vai E o levar numa outro, né? boa. Você vai numa boa. Agora, O outro vai responder pelo que ele está falando, pela calúnia. O problema Que ele é está dele, falando. né? Agora, eu não preciso ficar, né, me defendendo e nem tampouco querendo mudar a ideia dele a meu respeito. Né? Isso é uma situação que nos faz despender, às vezes, muito tempo, muita energia, para coisa que realmente, né, nós vai ter pouco resultado. Né? Então, a gente verdade. investe em coisas melhores. É verdade, com certeza. Tantos pensamentos bons, coisas boas para a gente fazer, né? Sim. Fica se remoendo com esse tipo de pensamento. Agora, outra coisa que eu quero saber. O pensamento, ele vem do cérebro? Não. O pensamento, diferentemente do que muitos pensam, né, ele não vem do cérebro. Né? O que ocorre? Né? Quando nós verificamos, né, que o ar ele serve, né, de veículo ao som, a gente pode pensar assim, né, estamos aqui no ambiente B, recebendo um som, mas esse som vem do ambiente A. E é curioso isso, porque não é necessário que o equipamento de som que está tocando no ambiente A seja colocado para nós aqui. Ele está chegando até nós. Como é que ele chega, esse som? Através do vento. Então, o vento é esse veículo, né, que vai trazer o som até nós, sem que aquele equipamento esteja aqui do nosso lado. Apenas um veículo. Quando nós verificamos, né, a questão do pensamento na natureza, ele também tem um veículo, que são os fluidos. Então, os fluidos ficam dispersos na natureza, eles são neutros em si mesmos, como diz Allan Kardec lá no estudo da Gênese, e recebem, né, a carga positiva ou negativa a depender do que nós estamos pensando. Como trata-se de pensamento, né, que ele é qualificado segundo a origem do pensamento, e o cérebro, ele é matéria física, né? O cérebro é uma matéria, vamos dizer assim, um órgão muito sofisticado, de fato é. Não vamos comparar ele talvez com o braço, por exemplo, né? Ou com uma perna. Mas porque ele é um órgão bem sofisticado, que tem uma função muito importante, né, no nosso corpo. No entanto, ele é matéria, assim como o braço também é. Mas ele serve de sede para a mente do espírito. Então, o espírito, que é esse ser, né, imortal, que foi criado, né, há milhares e milhares de anos atrás e que não vai morrer nunca, ele precisa de... E a sede é o cérebro, onde fica ali a mente do espírito, né, onde fica a nossa mente. Se nós desencarnarmos, então, o cérebro fica e a mente não fica, a mente está conosco, é o que a gente pensa, é a nossa sede do pensamento. E aí ele se utiliza desse veículo material, porque afinal nós estamos, né, num mundo material, que para interagir com os outros reencarnados, nós precisamos dele, mas não vem do cérebro, vem quem comanda tudo é o espírito. O espírito é que comanda o cérebro, o corpo. Quem comanda tudo é o espírito. Por isso que a vontade, ela exerce um papel preponderante, né? Então esse livro, esse autor, né, ele tem um livro muito interessante, o Dr. Ernesto Botzzano, que chama-se, né, Pensamento e Vontade. Então tudo que nós temos vontade de fazer, nós, através do pensamento, a gente realiza. Com certeza. Então já tem um dito antigo que diz isso, né? Quando a gente pensa, a gente é capaz de realizar. Quem verdadeiramente quer, consegue realizar. É por quê? Porque colocou a vontade de uma forma, né, muito potencializada, né, num nível muito alto ali, naquele empreendimento que a pessoa quer chegar. E aí ela vai envidar todo o esforço, né, para que se realize aquilo que ela tanto deseja. E isso é muito interessante, porque pode ser tanto no campo do bem quanto do mal. É verdade. Então daí nós não achamos, mas eu tenho uma vontade, eu sou tão assim aguerrido. Mas aguerrido em que sentido? Há de se pensar nisso. Né? Eu tenho muita capacidade, mas em que sentido que você tem essa capacidade? Então nós temos que pensar nisso. Porque há mentes brilhantes aí que destruíram, né, parte das nações e ainda estão por aí, né? Se dermos guarida de abertura, também destruirão outras. Tenha sido capciosa, né? Por mais que você tenha atraente, sofrido, né, influência de outras, sim. Mas a decisão final é sua. Exatamente. Sempre é sua. Sempre. O livre-arbítrio? Sempre. Não há, assim,
Não existe, como diz lá Allan Kardec, nos benfeitores nos dizem, não há mal irresistível. Com certeza. Não existe mal irresistível. Isso, é verdade. Né? Todo mal a gente é capaz de resistir, sim. Ocorre que a gente ainda, né, sente prazer em algumas coisas desse mal. Né? E aí, junta-se então as duas coisas. Né? Já a situação em si que está para acontecer, por algumas circunstâncias, às vezes circunstancial, não necessariamente, né, premeditada, e a nossa vontade, a gente também se locupleta, né, de prazer naquilo que vai ali acontecer de alguma forma, né, seja no campo das drogas lícitas ou ilícitas, da sexualidade, do poder, do roubo e tudo que for, né, o status, tudo pelo status, a todo custo, né, custo que custar, mas eu quero atingir essa posição, quero chegar em tal local. Porque, no fundo, você está alimentando, né, esse homem velho ali que, na verdade, nós viemos para trabalhá-lo, né, para desalimentá-lo, para começar, né, alimentar um homem novo, né, que não quer ver isso. Né? Então, é verdade. Mas a vida, ela é plena disso, Renato, né, desses altos e baixos. Né? Então, quando a gente observa a nossa própria vida, a gente vai ver alguns movimentos que hoje a gente diz assim, puxa, hoje eu sou melhor, hoje eu consigo já evitar determinadas coisas, mas é porque quando você olhar para trás, você vai, puxa, eu já estive lá naquela situação, sofri e hoje eu não consigo repetir, porque eu sei o que vai acontecer. Verdade. Né? Então, é assim que o Espiritismo nos ensina a ver a vida dessa forma, não é uma forma negativa, porque eu passei na situação que não foi boa, pelo contrário, é tirar o proveito dela, vamos tirar o aprendizado daquela situação. Né? E o aprendizado para a gente não repetir aquilo. É verdade, porque a gente vê aqui, nós reencarnamos para isso. Para crescer, para evoluir, para progredir, para melhorar, voltarmos para o mundo espiritual melhor do que chegamos. Exatamente. Né? Tudo é aprendizado. É por isso que Deus, da sua perfeição, criou a lei de sociedade, que é para que nós possamos conviver com os outros, para que a gente possa aprender com os outros. Sim, sim. Cada um nas suas experiências, passando um para o outro. É assim que a gente cresce, que a gente evolui. Né? Senão, estaríamos totalmente, se todo mundo fosse igual, pensasse igual, tivesse as mesmas, nós não sairíamos do lugar. Estaríamos paralisados, não é verdade? Sim. E graças a Deus, Deus na sua sabedoria coloca aqui espíritos de várias evoluções, né, de vários graus de evoluções, e que vem aqui para nos ajudar, para orientar a gente. E é assim que vai, é assim que a gente aprende, né? Perfeito. É trocando ideias, trocando experiências. Agora diz uma coisa para mim. Os espíritos têm capacidade de perceber os nossos pensamentos? Sim, toda. Sempre. Não Sempre. tem como fugir deles. Não tem como fugir. Não Você tem. lembrou aquela questão, né? Do Livro dos Espíritos, né? Quando o codificador pergunta, né? Influem os espíritos em nossas vidas, né? E os benfeitores respondem, né? Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. De ordinário, né? São eles que vos dirigem. É verdade. Exatamente. E é dessa forma, né? A gente não consegue evitar que eles vejam, que eles percebam os nossos pensamentos. A gente pode, né? Evitar que o homem veja, né? Porque pensamento é pensamento, né? Você pode enganar o homem, mas os espíritos não Exato. enganam. Nem a você. Primeiro você não engana a você. Isso. E depois os espíritos. Agora, o outro você faz carinha de anjinho, mas está pensando aí um monte de coisas erradas. Mas mesmo assim, quando a gente se dedica, né, a tarefa positiva, a tarefa do bem, né? Sim. A gente desenvolve uma certa percepção. Não estou querendo dizer com isso que a gente faz patrulhamento do pensamento alheio, não é isso, né? É verdade. Mas é natural. Vai acontecer né? Você naturalmente. perceber um pensamento que não é muito bom, como aquela pessoa está pensando, onde ela quer chegar, e você vê, isso não é uma coisa boa. Então nós temos que trabalhar isso aí, né? E às vezes se afastando, né? Ou em tendo oportunidade até de esclarecer, né? Que é o ideal para a gente. Alerta para isso, né? Mas assim, né? De uma forma geral, a gente não consegue ver os pensamentos dos outros, né? Você imagina se os encarnados vissem o que o outro está pensando. Ia ser uma loucura, né? Não ia... Então, até o problema de realmente quando a gente encarna o esquecimento, sim, é importante para isso, né? Imagina se você lembrasse de tudo. Então, na verdade, é uma bênção a gente não poder perceber os pensamentos. Porque verdade. Se nós já vendo no dia a dia, né, as atitudes, aí aquilo já incomoda a gente fica indignado, alguns, né, às vezes se tornam violentos.
imagine se está percebendo, né? Porque assim, antes de realizar, a pessoa pensa, né? Sempre. É. Então, tanto para Esse coisa negócio, negativa... eu fiz sem pensar, não existe Não, isso. tanto para coisa negativa quanto positiva, estaria ali disperso de alguma forma, né? E a gente identificar e tomar uma atitude que talvez atrapalhasse determinado contexto. O que ocorre é como nós respondemos lá no início, né? O Ernesto Bottizzano, ele diz, né, o pensamento é uma força criadora e organizadora da natureza. Então, nós temos as chamadas formas pensamentos, Isso. né? Que a depender de quanto a gente coloca nela de energia, né? De vontade, de fato, né? São coisas que vão tomando uma forma, né? No sentido, assim, de se tornarem, né? Um nível, assim, de concreção, né? Assim, de uma coisa muito fluídica para uma coisa muito concreta, não vai chegar a ser um concreto, que seria um material, né? Mas um pensamento assim, às vezes, que chega a envolver, né? Chega a tocar a gente, tanto bem quanto negativamente, né? Para dar um exemplo assim positivo, a gente sabe que Chico Xavier, né, as pessoas contam, que quem se aproximava, né, em torno de 10 metros dele, num raio de 10 metros, já se emocionava, né? A maioria já começava a chorar, né, de emoção, porque era aquela aura, né, do Chico, aquele perispírito muito dilatado, mas construído com o quê? Com ideias e pensamentos extremamente positivos, só de amor, do bem, né, que ele ali, então, exalava, como se fosse um perfume, que também tinha perfume. Ele né? também tinha tudo isso. Perfume, realmente um homem santo, né, que estava ali, concentrava todas as potencialidades. E, do mesmo modo se dá quando a gente, de fato, né, se aproxima de alguém com uma carga muito negativa, né? E às vezes a pessoa sente, né? tem a sua carga negativa por influências, né? Muitas influências negativas, muitas companhias negativas que ali estão. Também. E a gente capta isso. É verdade. Né? É verdade. Quer dizer, é quase que uma forma de pensamento aquilo ali, né? Quase que tomou forma para você. Você não está vendo, mas te atinge quase que materialmente, né? Um negócio assim forte. Né? A obsessão, os graus de obsessão, exatamente, né? Que o último né? que é a subjugação, que é o ponto mesmo de o espírito dominar a pessoa de um jeito que ela não consegue mais ter uma vida normal. E aí é muito difícil, quando a pessoa ela entra, né, ela se permite entrar por esse caminho, para ela voltar atrás, o trabalho é muito grande, né? Sim. Então, na verdade, ela não deve se deixar ir. É verdade. Porque para ir, para voltar, depende muito dessa vontade. De novo, né? Entra a vontade de novo, né? Como anda tudo, né? Sempre. Ele diz que a vontade é o grande gerente da nossa E lá no livro Espírito também fala da vontade. Sim, o que falta? Falta é vontade, de a gente querer fazer, de mudar. Ele fala isso, ela que gerencia, né? A vontade gerencia, né? Assim, amando do Espírito, né? Na verdade, a vontade seria o próprio Espírito, né? Colocando-se, decidindo por fazer alguma coisa, é que gerencia todo o movimento que a gente faz, né? Então, o pensamento é comandado por ela, né? Com certeza. Meus queridos amigos, nós vamos fazer um intervalo rapidinho, um pequeno apoio cultural e voltamos já só para tomar uma aguinha aqui. É rapidinho.
esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então voltamos ao nosso apoio cultural. Então vamos continuar, né, sobre o nosso tema de hoje, conversando com meu querido amigo Elise. Pensamentos. Agora uma coisa que é importante que as pessoas, a gente não para pensar. Né? Como é que fica no dia a dia os pensamentos da multidão, das pessoas, da população toda? Isso aí tem influência sobre as nossas vidas, isso aí vai... A gente tem como controlar isso, esses pensamentos, porque são milhares, milhões de pessoas. Hoje já são mais de 7 bilhões de encarnados, sem falar dos desencarnados. Sem dúvida. Todo mundo pensando. Como é que fica isso, essa loucura de pensamento? A gente tem controle sobre isso? É verdade, são muitos pensamentos, né, que estão aí na nossa psicosfera, né, no nosso entorno. Influenciando. E nós não temos nenhum controle sobre eles. Né? Não há a menor chance de nós querer controlarmos o pensamento que são emitidos, mas nós podemos, né, e devemos controlar o nosso. O que já é, né, uma coisa muito positiva, da feita que quando a gente pensa bem, a gente atrai o bem. Quando a gente pensa mal, a gente naturalmente atrai o mal. Com certeza. Então, o nosso pensar, que diz muito de nós, naturalmente, né?
ou de estudo de nós, na verdade, ele vai naturalmente, né, atrair pensamentos ou cargas emocionais, vamos assim falar dos sentimentos também, né, de igual valor. Então, na multidão, ou nos pensamentos da multidão, nós temos todo e qualquer tipo de pensamento aí disperso, pensamentos positivos, pensamentos negativos, cargas emocionais muito fortes sob o ponto de vista do desequilíbrio, mas também temos do equilíbrio. Então, nós vamos trabalhar, né, no sentido de atrair aquelas que são positivas. E mesmo assim, vez ou outra, a gente passa mal, né? A gente vamos dizer assim, é natural acontecer isso conosco, porque no dia a dia nós também, né, não somos assim, ou não temos, né, essa capacidade ainda tão desenvolvida de conseguir, né, vencer essas cargas emocionais que nos chegam. Basta ver os médicos que às vezes passam mal, né? Alguns médicos que sabem que são médicos e até outros que nem sabem que são. Mas quando recebem determinadas cargas, eles passam mal mesmo, né? Sente dores de cabeça, enfim, sente náuseas. É porque são instrumentos que captam esses pensamentos e aí se sentem mal. Então não há como controlar o que é emitido pela multidão. Mas nós podemos e devemos controlar o que nós emitimos. E como podemos fazer isso, né? A receita, assim, se podemos chamar assim, né? As instruções, melhor dizendo, elas são elementares, mas são elementares que a gente ainda não consegue colocar na prática, né, de uma forma assim ainda integral. O que é que a gente pode falar, né? A oração diária, né? Isso. É uma coisa positiva. Então, necessário a gente orar, né, ao acordar, orar ao dormir. E é uma oração que de fato, né, não seja mecânica. Seja uma oração, né, que na parte da manhã, do coração, que nos prepare para o dia, né, que nos dê uma carga, né, nos traga uma carga positiva de pensamentos, né, e a nossa humildade perante os benfeitores espirituais, né, que são os representantes de Deus, já nos colocando nessa situação, né, de humildes, não arrogantes. A gente já começa muito bem o dia, a saber, né, que todos que estão ao nosso derredor, ou que vão cruzar conosco nas vias públicas, no trabalho, na família, eles são iguais a nós, então a gente não é melhor do que eles. Quando a gente sai com esse pensamento, né, achando que somos melhores, a gente se equivoca. Melhor em quê? Né? Melhor financeiramente, melhor porque tem mais poder, mas moralmente, em muitas situações, nós nem somos. Né? As pessoas é que são até melhores do que nós. Com certeza. Então, quando a gente se prepara, a gente se nivela, quando se prepara adequadamente, e dizer, não, são todos meus irmãos. Né? Não há pior nem melhor. Somos todos iguais e precisamos nos ajudar um ao outro. Então, quando a gente sai com essa predisposição de um filho de Deus, e que os outros também são, como Jesus ensinou lá no Pai Nosso, Jesus tem uma frase que ela é muito dita, né? E nem sempre as pessoas refletem, né? Quando ele diz, né, Pai Nosso que estás nos céus. Então ele falou, todos nós somos irmãos, que é um Pai Nosso, né? É o nosso Pai que está naquela simbologia dos céus, né? Que a gente está em tudo. Na verdade, Jesus já diz, nós somos irmãos e assim nós devemos nos tratar. Então, quando eu faço uma oração nesse sentido, de coração, eu não vou me defender, né, carregando pedras na mão no dia a dia, né, para atacar a primeira situação que acontecer, nada disso. Então, eu já começo o meu dia assim. Se começa o dia assim, a qualidade do meu pensamento já é melhor, automaticamente. Com né? certeza, Eu vou começar a emitir pensamentos positivos. E a gente pode fazê-lo, né, a partir da leitura de uma mensagem, para começar o dia, fazer a nossa prece. E é muito interessante que nós tenhamos um livrinho, né? Culto no lar. Conosco, do culto no lar, trazendo um livrinho conosco, tem Agenda Cristã de André Luiz, tem Vida Feliz, enfim, tem tantos livros assim, pequenos, fáceis de carregar,
que pode estar no nosso bolso, pode estar no bolso, ou tá numa bolsa, enfim, numa pasta, e a gente, durante o dia, de vez em quando, dá uma lida. É verdade. Né? Porque aquilo vai nos trazer uma mensagem, os benfeitores, né? Muitas vezes utilizam, né? A gente acha que aquela página caiu ao acaso, mas não foi ao acaso, não. O que a gente precisa ouvir naquele momento, olha, é uma instrução que está chegando, e a gente acatar aquilo ali, né? E na hora de dormir, também preparar o nosso sono. Porque se nós conseguimos controlar, né, o nosso espírito aqui, quando estamos no estado de vigília, ou seja, acordados, o mesmo não se dá quando a gente se desprende. Né? Quando a gente se desprende, naturalmente, a gente é atraído para aquelas áreas, aquelas regiões, como nós dissemos no início, a gente sente prazer, a gente se locupleta, a gente gosta daquilo ali, né? Fora os casos de obsessão muito tenaz, muito forte, em que a gente é puxado, é uma outra situação, né? O outro não, a gente é como que atraído, né? Porque gosta daquele ambiente. Então, quando a gente faz uma prece, até nisso a gente se fortalece, pedindo, né, o amparo, a proteção dos benfeitores, para que a gente possa, né, permanecer nas áreas de pensamentos positivos, né, no sentido de podemos, quem sabe, né, assistir uma palestra no mundo espiritual, né, participar de uma leitura positiva. E esses pedidos, eles são atendidos sim, né? Então, por vezes, a gente, quando acorda melhor. E evitar de assistir coisas ruins, filmes de violência, músicas ruins, músicas que agitam muito. Tudo vai... Uma coisa importante que você esse falou, né? desdobramento vai... Que complementa, né, a qualidade do nosso pensamento, é o que a gente assiste, né? O que a gente assiste, o que a gente lê no dia a dia, né? As conversas que a gente tem nos grupos, né? Que conversas eu estou tendo no dia a dia com as pessoas com as quais eu estou convivendo? É diferente de dizer assim, eu vou me afastar de todo mundo. Não é isso que a gente está dizendo, não é? Você pode estar naquele meio conversando, às vezes é um meio profissional, que inclusive você não pode evitar, né? Mas você vai ter a conversa no seu nível, né? Você não precisa utilizar aquelas terminologias ou pensar daquele jeito necessariamente, né? Afinal de contas é profissional, cada um vai fazer o seu ali, né? É diferente da gente comungar, nós somos obrigados a comungar daquelas ideias. Então, e nem nos tornarmos antissociais, não é isso, né? A gente tem que participar sim, é importante, mas podemos sim, né, filtrar muitas e muitas coisas que não são boas. E no ambiente, né, doméstico, nós analisarmos, né, o que a gente está permitindo entrar, né, na nossa casa por intermédio da televisão, mais do que nunca agora pela internet. E como? A internet hoje é que é o problema maior, viu? Não pede licença, né? A gente com certeza. Entrou na rede social, já está lá. Então a gente tem que realmente ter uma disciplina nesse sentido, né? De saber lidar com isso. E já sabe, a gente vai se conhecendo, né, aos poucos, né, e sabe os temas que mexem conosco que devem ser evitados. Por nós. Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos, então a gente sabe evitar aquilo ali. É só evitar, porque senão não tem consequências ruins depois. Só vai nos fazer mal aquilo. Então a gente já é uma maneira da gente lidar, né? Ficar melhor, né, no dia a dia, evitando isso, os programas, né, de internet, ou televisivos, ou de rádio. Pensamentos ruins. Começar a aparecer pensamentos ruins na mente. Começa a cantar, canta uma música. Sim. Não deixa aquele pensamento te dominar, né? Não deixa fazer ninho. Não deixa ele se alojar, não, né? Porque... tem que fazer alguma coisa, sai cantando, né? Vai conversar, alguma coisa boa, canta uma música boa, bota uma palestra boa. Ou seja, tem muitas coisas boas que a gente pode fazer que vai se sair dessa onda de pensamentos ruins. Com certeza. Muita coisa boa. Com certeza. Quando nós olhamos a própria internet, né, ou essas provedoras de streaming que falam, né, que passam os filmes, né, assim, você abre lá um cinema na sua casa, você escolhe o que quiser, lá tem de tudo. Tem né? de tudo. Tem coisas muito boas filme, também, muitos filmes, mas tem muita coisa que é indesejável, né, que a gente não deveria estar assistindo, que né? faz mal, que realmente mexe mesmo com as pessoas. Mexe. Com certeza. Meu querido amigo, eu estou aqui, estou pensando. Eu tenho meio de avaliar isso, se o meu pensamento é bom ou ruim?
Sim, temos. Como é que é? Me ensina isso aí, ensina aí para o nosso público aí. Isso, Renato, trata-se da autoeducação. Então, veja que trata-se também, né, de uma comparação, né, que é bom ou ruim. São noções, né, de uma coisa positiva e uma coisa negativa, né? Negativa no sentido de ruim, né? Porque nem tudo que a gente nega é ruim, né? Mas nesse sentido, assim, vamos dar esse conceito, né? Quando eu penso numa coisa positiva, ela é boa, né? E numa negativa, ela é uma coisa ruim. Para eu poder comparar o que é bom e o que é ruim, primeiro tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. E essa estrutura é a educação. Então, é a educação moral, né? Vamos dizer assim, na situação que a gente quer aqui avaliar. É verdade. De verificar, né? Quando temos um pensamento ruim e um pensamento bom. É clássico aquela imagem, né? De um diabinho no ombro e o anjinho no outro, né? Um puxando para um lado, outro puxando para o outro, né? Na verdade, isso acontece de alguma forma em nós, né? Tem uns pensamentos ali que eles se conflitam. Isso é muito interessante, né? Porque numa visão aí de Paulo de Tarso, ele nos dizendo, né, que tinha dificuldades, né, de expulsar o homem velho, né? E para poder permitir que se instalasse um homem novo. Então, um homem novo representando, né, uma vida renovada, uma vida de propósitos positivos, de tudo que era bom. E o homem velho que está ali alojado, né, que na verdade o homem velho representa os nossos vícios, né, sejam eles sociais ou vícios materiais, né, que estão em nós, a serem substituídos pelas virtudes. Que representa a gente encontra. Tem justificativa para tudo, né? São pensamentos negativos, que a gente tem que ter muito cuidado ao alimentá-los, né? Porque, como a gente diz, o pensamento é uma força criadora. É verdade. E aquilo pode vir a se materializar, né? A gente vai alimentando tanto que aquela situação, ela pode vir a acontecer. É verdade. Então a gente tem que melhorar esse pensamento, sim, né? Sim. Existe uma fórmula mágica para isso? Para melhorar o nosso pensamento? Tem. Uma fórmula mágica eu não diria, né? Mas tem assim uns mapas, né, que são, assim, capazes da gente crescer nesse aspecto, né? Então, o primeiro deles, a gente chegou a comentar, né? A gente ter essa disposição, né, essa disponibilidade em estar valorizando. Falamos já da oração, né? Não só a oração, mas também uma leitura edificante, né? Quando a gente consegue dedicar aí algum tempo diário a ler um livro, né? Mais do que uma mensagem, mas sim, né, ler um bom livro, né? No nosso caso, nós temos a codificação, né? Que estão lá, né? Toda a base da doutrina espírita, em que a gente lendo, ainda que a gente leve mais tempo, né? Sem se preocupar com o tempo. E às vezes a gente vai até querer se comparar, porque o fulano leu em tantos meses, toda a codificação. E eu estou há anos já não li um livro ainda. Cada um tem o seu tempo. Acho que o importante é a nossa disposição em começar e se dedicar. Aprender, se dedicar a mudar. Exato. Para você ler também, ler, mas também não... Sim, porque às vezes lê a codificação toda, mas não, né, não entroniza, né? Isso aí que é o problema. E aí não consegue levar para a prática. Né? Não levar para a prática não adianta. Não adianta, né? Então, melhor fazermos a caridade. Sim, a caridade. Né? Isso aí, aqui que Jesus falou de amar a Deus e o próximo. Sim. Então, tá aí a caridade, tá o amor, né? Ou seja, ter amor, não ser preconceituoso, ser uma pessoa do bem. Uma pessoa do bem. É isso. Uma pessoa do bem, ela pensa bem. Com certeza. Então, se ela pensa bem, ela já tem um antídoto contra os pensamentos negativos. Verdade. Né? Não vai chegar a ele. De uma forma resumida é isso, é ser do bem. E não importa a religião, porque o próprio Allan Kardec ele disse, né? Ele não falou fora da igreja, nem fora da ciência, não há salvação. Ele fala fora da caridade, não há salvação. E a caridade é uma palavra que permeia qualquer relação social, seja religiosa ou não. Caridade é o amor em ação, como nos disse... né? Então, quando nosso programa está acabando. Faltam poucos minutinhos, 6 minutos. Eu só queria que você falasse resumidamente aí, o que Kardec trouxe para a gente sobre isso aí? Sobre
uma forma de lidar com o pensamento. Ele Sim. ensinou alguma coisa e falou alguma coisa? Ensinou, né? Então, a estrutura que a gente precisa montar, né? Para estarmos emitindo pensamentos bons, né? Porque quando a gente emite pensamento bom, pensamento feliz, é porque nós nos tornamos melhores. Com certeza, isso é consequência. E para a gente nos tornar melhor, já falamos aí, você É. complementou muito bem, né? A oração, a leitura edificante, o trabalho no bem, né? E esse trabalho no bem, é importante que a gente tenha essa noção, que não é propriamente só na casa espírita, não é só no templo, Não, mas é principalmente fora dele. principalmente né? fora, que é o mais Então, difícil. eu diria, né, além, né, é uma região, às vezes, muito circunscrita, chama-se casa, é o Isso. nosso lar, né? Então, está ali com os nossos familiares, está no entorno ali, com aquela família nossa que é esposa e filhos, e os familiares também, né, que Com certeza. não são esposa e filhos, irmãos, enfim, todos eles, porque a gente, né, verifica, né, que todos os espíritos que evoluíram, né, quando a gente faz os nossos estudos, leituras, são aqueles que em nenhum momento abriram mão de primeiro estar evoluindo junto à sua família. Não existe aquele que evoluiu fora da família e deixou a família, Não né, tem mal como. cuidada. Não tem Não como. tem como, isso é um não tem contrassenso, como. né? É verdade. Então, Allan Kardec nos ensina isso, né? Cuidando ali dos compromissos que estão mais próximos de nós, que estão onde? Estão dentro de casa. Com né? certeza. É com a família. Começa tudo na família. É o exercício da caridade, né? Que Da vai paz. levar aos pensamentos positivos. E essa habilidade, né? Vamos dizer assim, essa destreza que com o tempo a gente vai aprendendo, que é, né, que nós já falamos, né, que identificando um pensamento negativo, que às vezes nem é nosso, às vezes é uma influência exterior, a gente substituir com um pensamento positivo. A gente não consegue apagar ele, mas a gente consegue substituir. Né? Então a gente vai substituindo e com o tempo é uma questão de aprendizado, de Treinamento. treinamento. É treinar para se tornar cada vez melhor. Um Se você pensamento imaginar melhor. assim, né, um possível, uma inteligência, né, desencarnada, né, ele quer trazer para a gente pensamentos negativos, mas ele não consegue. Depois de um tempo ele vai dizer, realmente eu não consigo Aí não dá. nem chegar perto ali, Aí vai porque se afastar ele e já vai pro- conseguiu, ele já avançou. E vai procurar outros. Exatamente. Com o tempo a gente consegue avançar a tal ponto dessa criatura, né, inclusive não só se afastar, mas ela se render a nós, dizer, puxa, ele realmente mudou. Né? Com Então ele certeza. fala agora que mudou, agora eu tenho que acreditar. E está vendo Porque ele realmente está a fazendo mudança. diferente. Então, e muitas vezes isso não é incomum, né, nos relatos dos livros, e essas pessoas, né, que às vezes são os nossos perseguidores, elas mudarem também para melhor, porque a Sim. gente mudou. O Já nosso viu? exemplo ali. Com certeza. Né? Meu querido amigo, nosso tempo terminou. Faltam só 2 minutinhos. Sim. Eu gostaria só que você desse as suas palavras finais, se despedisse aí do nosso público, Sim. fechando o tema. Nós no dia a dia sofremos, né, muitas influências, não tem como ser diferente, né? As influências das pessoas que estão ao nosso redor, seja no trabalho, seja na rua, né, na família. E essas influências, elas precisam ser muito bem trabalhadas, né, no sentido de que a gente tem que administrá-las, procurar administrá-las da melhor forma. Então, nem sempre, quando alguém está ali nos provocando por algum motivo, ou até pensando que nos ofende, no fundo essa pessoa quer fazer isso. Às vezes é uma criatura que está gritando, clamando ali por socorro, por ajuda. Então ela está, de alguma forma, identificou em nós uma criatura boa, está nos provocando de algum jeito, para que a gente possa até ir ali auxiliar e ajudar, né? Jesus deu muito esse exemplo, né? Porque ele tentaram provocá-lo, não que ele fosse provocado, né? Não tinha como um espírito daquela magnitude, daquela envergadura espiritual ser provocado. Mas as pessoas achavam que provocar, e toda a ação dele, porque não era uma reação, era de amor, era de atender aquelas pessoas. Então é um exemplo para nós, né? A gente vê isso, não vê sempre que as pessoas, quando nos atacam, né, propriamente querem atacar, né? Mas às vezes é uma forma de chamar uma atenção, né? E Isso aí. estão clamando por ajuda. É isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade de a gente estar junto aqui de novo. Com certeza. Ano que Né? vem nós estaremos aí de Sim, novo, aí te sim. convocando para mais um programa Espiritismo em Foco.
Já Perfeito. estamos aí caminhando para 9 anos, em março. Que Completa bom, 9 né? anos Graças no a ar. Deus, isso aí. E com certeza você vai ser convocado Sim, sim. para o ano que vem. Então, semana que vem nós vamos receber minha querida amiga Ângela Belônia, lá da Casa René Peça, que ela vai falar para a gente sobre o livro de André Luiz, né? Sexo e Destino. Vamos aprender um pouco mais sobre esse livro, tem muitas coisas boas, muitos ensinamentos muito importantes para nossas vidas. Então, agradecer a todos que ficaram conosco, né, durante 1h30. E esse tempo todo, 1h30 no ar, 1h30 aí continua chovendo, a chuva não parou aqui em Cabo Frio ainda. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita tranquilidade, e que possamos entender e compreender que, como nós falamos aqui, treinar nossos pensamentos e o principal é dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, é lá que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e queremos o melhor para a nossa família. É ali que a gente vai treinar o pensamento, é ali que a gente vai aprender, trocar ideias, trocar experiências, né, para o dia a dia na sociedade, a gente possa ser realmente pessoas melhores, pessoas de bem. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá!